Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender os mistérios da Backroom. E se eu te contar que essa história de Backroom, que o pessoal fala que nós estamos dentro de um Matrix, começou na Antártida. E se eu te falar que existe uma posição específica no Google Earth que você vai aproximando na Antártida e de repente a câmera salta para outro local, então você vai acompanhar comigo esse grande mistério ao longo aqui deste vídeo, tá? Compartilhe esse vídeo com os seus familiares, deixe o seu like, se inscreva e aqui um adendo, um recado muito rápido para cada um de vocês aí. É um recado para os meus alunos, tá bom? Olha só, se você é aluno meu e estuda sobre criptomoedas, vou mostrar para você uma excelente oportunidade de entrada para você multiplicar o seu dinheiro, tá? Eu sempre jogo alguns desafios para os meus alunos. Então, por exemplo, dentro do conteúdo premium, você tem vários módulos para você poder empreender, marketplace, você tem marketing digital, que é como criar um negócio online do absoluto zero. E aqui em criptomoedas eu dou aqui um aulão. Só essa primeira aula tem 1 hora, tá? Ensinando as pessoas a investir de maneira sábia. Deixa eu mostrar para vocês uma oportunidade. Enquanto as pessoas não entenderem como o jogo toca, ninguém vai ter resultado. Então, olha que coisa interessante. Como é que a galera está ganhando dinheiro com isso? Olha só. Hoje, em específico, o Bitcoin teve uma queda muito grande, 4,61%. Então o Bitcoin estava beirando ali os seus 110 mil, né? E agora chegou a incríveis 102 mil reais. O que, que a maioria das pessoas fazem? Só para tu ter mais ou menos uma ideia como é que a galera perde dinheiro. Bitcoin começou a cair, a galera vende no desespero. Bitcoin começou a subir, a galera compra no desespero. Vende na baixa, compra na alta. O saldo sempre vai ficar negativo. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas investe em Nubank, investe em mercado de Bitcoin que não tem como você fazer proteção patrimonial. Então é o que eu sempre falo aqui para os meus alunos. O que, que eu vou fazer e como que eu vou ganhar aqui um dinheiro? Vou explicar para você e você que é meu aluno, eu acho bom você aprender também, tá? O que, que eu vou fazer? Ponto número 1. O Bitcoin a 102 mil reais, ele está numa excelente oportunidade de compra. Lembre você, jovem gafanhoto, que a nossa meta é fazer 5% de lucro mensal. Se a gente conseguir fazer mais, ok, mas a média é 5% de lucro mensal. Por que, que eu falo isso para você? Porque em 4 anos você consegue aposentar. É ou não é? Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu só explicar uma coisa aqui rapidão. Olha só, então eu vou fazer a minha entrada agora em 102 mil reais. Só que é o seguinte, e se o Bitcoin cair? E se o Bitcoin cair para 95 mil reais? Eu vou perder dinheiro? Não, porque eu vou fazer uma ordem de proteção patrimonial. Essa ordem de proteção patrimonial não existe em mercado Bitcoin, não existe no Nubank. Então para de usar essas lorotas de internet e usa os programas corretos, como TradeView, Gate.io, Binance, e começa a estruturar a maneira da ordem correta. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha entrada, a minha excelente oportunidade agora, fazer a minha entrada, e aí eu não vou vender em 110. Eu vou explicar essa estratégia depois. Eu vou comprar agora e vou definir uma margem de proteção patrimonial. Por exemplo, 102 mil reais, se o Bitcoin cair para 98 ou 99, eu já quero que se execute uma ordem de venda, para eu não tomar prejuízo. Talvez eu perca 1, 2% do meu capital, mas o Bitcoin vai cair ainda mais e eu vou ter a oportunidade de me reposicionar ainda mais abaixo. Então, de qualquer maneira, eu não perco, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha entrada agora. E aí, eu vou usar o quê? O Position Trade, né? E qual que é a minha visão? Pô, tá uma excelente oportunidade agora. A minha meta de venda é 125 mil reais. Ganhar 25% no mês. Lembra que eu estou falando de 5% ao mês, mas eu quero aumentar isso aí, tá? O mínimo é 5% ao mês.
E aí, qual que é a minha estratégia? Eu vou analisar o mercado, né? Vou criar uma ordem de compra, uma ordem de venda e vou marginalizando a minha ordem de venda, tá? Então, assim, para quem entendeu a sacada, as oportunidades elas aparecem. Parece que a coisa está ao contrário, parece que o negócio está afundando, que você tem que pular fora. É justamente para mim a grande oportunidade, tá? Então fica a dica para cada um de vocês. E eu já falei sobre isso aqui para os meus alunos, tá? Extremamente importante você saber trabalhar com exponencial e valores compostos. Por que que eu falo isso para você? Não reclame depois. Daqui a 2 anos, se você falar assim, eu tinha R$ 1.000, R$ 2.000 e eu não investi, e o seu dinheiro sumiu com alguma besteira, com alguma fantasia maluca, não reclame depois. Então, essa estratégia eu ensino aqui, tá bom? Então, só lembrando para os alunos que esse é um dos melhores momentos para você comprar, mas com ordem de proteção patrimonial, sem ser de forma imprudente. Bom, falando disso, o que é importante eu falar aqui agora para vocês? Existe uma localização na Antártida que, quando você aproxima o Google Earth, ele solta a câmera. E aí, de repente, aparece em outro local. Só que aparecem uns números estranhos, aparecem umas imagens estranhas, e o pessoal está falando que isso tem correlação com o início do backroom, né? O que é o backroom? É onde a banda toca. Então, por exemplo, a galera que já entendeu o que é Antártida, já entendeu, sabe que saindo da Antártida tem um backroom. O que é o backroom? É o funcionamento da Terra. E aí, olha que coisa interessante. Vamos rodar o vídeo aqui para você poder ver, né? Isso aqui é para outro canal que eu estou gerenciando, mas vamos rodar o vídeo aqui para você ver. Olha só, o cara ele me chega e começa a usar o dedo no Google Earth, tá? Eu não posso rodar o vídeo direto por causa de diretrizes, tá? Mas olha só, avançando um pouquinho aqui o vídeo, ó. Ele chega e vai dando zoom. Ele vai dando zoom na Antártida, tem um ponto específico. E aí esse cara aqui, ó, ele decidiu fazer a mesma coisa. Ele decidiu fazer a mesma coisa que o outro cara fez para descobrir essa localização específica, para saber se era fake ou não. Esse cara aqui da direita, tá? E aí, olha só, eles vão dando zoom, ok? Aparece essa imagem branca aqui. E o cara também já encontrou essa imagem branca. Ele tá até mostrando ali, ó. Tá vendo? Existe uma posição específica na Antártida. Aí o que acontece é o seguinte, ó. Quando você coloca aqui, ó, essa função aqui, ó, para você ver com o bonequinho, olha só o que acontece, ó. Vamos colocar para ver com o bonequinho, né? Olha só. Olha aí. Olha só o que acontece. Aparece uma sala. Uma sala. E aí você vai ver que o cara conseguiu encontrar a mesma localização. Meu, no meio do nada, olha pra tu ver. Você tá dando zoom na Antártida, dando zoom na Antártida. Aí sim, tem um ponto específico da Antártida que se você colocar aquele bonequinho para você poder ver a rua, você aparece dentro de um cômodo. E olha bem essa numerologia, 215. Quando você fala de cabala, a matemática, você pega 2 mais um, 3. 3 mais 5, 8. 8 é o número da morte e ressurreição, do ciclo da vida. Isso casa muito bem com o que é a Terra, porque aqui é uma refazenda, onde acontece inversão magnética, cataclisma cíclico, e tudo vai recomeçando. Depois da inversão magnética, tudo vai recomeçar de novo. E a Antártida é o delimitador dessa estrutura. Então, olha que coisa interessante. Olha só para você ver que coisa interessante, tá? E também, se você usar a numerologia cabalista, praticamente aí você tem 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. 10 é o número de Lúcifer, tá? O que é isso? Não é que é Lúcifer, eles consideram que o Criador, Jeová, estrutura celestial, que criou a Terra, que criou o bem e o mal, que coordena tudo isso.
né? Então, no final é Lúcifer, tá? Mas é a ideia deles, né? Não dos judeus, mas da galera que segue esses ocultismos aí. Então você tem o número 8, que é a morte e renascimento. E você tem o número 10, que representa o quê? Que esse Deus, ele tá a par de tudo isso, né? Isso na Antártida, cara. Só para tu ver mais ou menos uma ideia. Você tem esse contraste de preto e branco, que é basicamente a dualidade entre o bem e o mal. Ó, e é o Google Earth, tá? E o cara tá mostrando ali, ó. Olha só. Aí tem uma plaquinha, né? É como se fosse uma imobiliária. E aí, olha que coisa interessante. Aparece aqui, ó, um prédio totalmente branco. Só que aí, olha que coisa interessante. O extintor, ele não é preso na parede, tem um tipo um delimitador, até aí tudo bem, né? E aí, olha só, ele dá um zoom, olha só, como se fosse um escritório, né? E olha bem, olha só, ele vai dar um zoom ali e parece, né, como se fosse uma outra civilização, né? Como se fosse a foto de um prédio, de alguma coisa. Aí entra uma coisa, eu vou explicar aqui, você vai entender, tá? E o cara tá mostrando, ó, realmente no Google você encontra isso aqui. Aí nós temos de duas uma, tá? Isso aqui tá na Antártida? Eu acho que não. Minha visão. Isso aqui não tá na Antártida, tá? Mas, por que que os desenvolvedores do Google colocaram essa imagem dentro da Antártida? Essa é a pergunta, né? Você precisa enxergar além do óbvio. Você precisa enxergar como uma águia, não como uma galinha. Você não pode enxergar só para baixo, tem que olhar o horizonte, né? Provavelmente alguém mandou inserir essas imagens no Google. Agora, por que que alguém mandou inserir essas imagens no Google? Qual é o propósito? É como aquele filme Under the Silver Lake, né? Abaixo do Lago de Prata. Para que que alguém vai mandar tantas mensagens subliminares assim? E aí você vê o que? Uma grade, não é tão comum nos prédios dos Estados Unidos, mas mostra que nós estamos presos, né, em algum lugar. E novamente a sala, né? Você vê ali um número, eu não vou conseguir saber identificar o número ali, mas é normalmente uma sala, um escritório, não tem, e realmente não parece nada demais. Agora, por que que alguém, olha lá, por que que alguém iria inserir isso aqui no Google Maps, cara? Essa é a pergunta. Por que alguém iria inserir isso aqui? Não faz o menor sentido. Meu, tu pega lá. Olha, primeira coisa, o Google Street View, ele não filma dentro do local. Alguns campos de universidade filma, tal, mas você não vê o carro do Google entrando num apartamento, entrando num corredor de um hotel e tirando foto. Você não vê. Isso não é convencional. Então a pergunta que fica é: que imagens que é essa e por que colocaram no Google? Aí entra o X da questão. E aí você começa a perceber que tem alguma coisa por trás. E aí eles estão falando que isso aqui é como se fosse o início do backroom, que é uma teoria na internet que nós vivemos dentro de um show de Truman. O que é um show de Truman? A gente vive dentro de uma bolha onde seres e entidades fazem tudo funcionar. E algumas pessoas, por razões desconhecidas, acabam encontrando falhas que as pessoas possam sair dessa realidade, adentrando no local de operações, de como funciona a coisa. E aí eles estão dizendo que essas imagens é o início dessa estrutura. A pergunta que fica é: por que o cara que é o desenvolvedor do Google se prestou a colocar essas imagens dentro do Google Earth? É uma pegadinha? Pode ser que seja uma pegadinha, meu irmão. Eu não descarto a hipótese que isso seja uma pegadinha. A pergunta que fica por razões óbvias, alguém está mandando mensagem subliminar, né? De repente, muitas vezes você não consegue usar o e-mail, o celular, porque é tudo rastreado. E aí o cara coloca, ele fala assim, ó, olha para o Google tal dia, né, que vai ter uma imagem diferentinha para você, você vai saber o que fazer. Aí os caras se comunicam dessa maneira. Porque é a única maneira, a única explicação, cara, para uma coisa como essa. Primeiro que o carro do Google não vai na Antártida, né, meu irmão? Então, a pergunta que fica, o que está por trás disso?
E você, o que você acha sobre esse assunto? Comenta aqui embaixo a teoria que você acredita sobre essas imagens, o que você acredita, você acha que é fake, você acha que é real, você acha que alguém fez alguma brincadeira, você acha que isso aqui é algum código para a gente poder saber? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre o assunto. Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. Quem quiser desatar esses amarras horrorosos do sistema, tem links aí na descrição.